Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Hoje eu vou dar continuidade naquele texto que eu parei na semana passada. Eu iniciei lá em Romanos capítulo 12, versículo 9. Eu vou hoje continuar a partir do 16. Eu parei na semana passada no 15 e vou continuar do 16 em diante. Diz assim: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Bom, na continuidade aqui desse texto, a gente vê que Paulo continua estabelecendo desafios para toda uma vida cristã. Se a gente fosse parar para analisar tudo que ele diz aqui, do versículo 9 até o versículo 21, a gente entenderia o seguinte, que não haveria tempo, não caberia espaço para mais nada dentro de uma vida cristã, porque a gente às vezes observa as pessoas olhando para tanta coisa, olhando para o outro, e a gente observa aqui nesse texto que tem demanda para toda uma existência, para toda uma vida cristã. E eu condicionei e disse que que nós precisaríamos primeiro orar. Tudo passa pela oração. Não obstante, ele diz o seguinte: perseverai na oração. Então, se a gente quer encarar esse desafio aqui, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns fatores, como sermos unânimes, não ambicionar coisas altas, acomodar-se às humildes e não sermos sábios em nós mesmos. Parece que o apóstolo Paulo aqui está falando de uma fantasia, de uma utopia, de uma coisa ilusória que a gente não teria condições de praticar. Sobretudo quando a gente olha e observa a realidade do Evangelho hoje, parece que o apóstolo Paulo está falando de uma coisa distante de nós. Mas não, isso está na palavra, a palavra assim nos ensina, e nós precisamos encarar como servos esse desafio aqui. Tudo bem que a gente hoje observa na igreja, na realidade, não vamos generalizar, mas uma boa parte da igreja, que tudo que o apóstolo Paulo fala aqui nesses versículos está se tornando um desafio gigantesco, ao ponto de nem se falar mais nesses desafios. E a gente observa que o evangelho hoje ele tem preço. O evangelho hoje se colocar um preço em Jesus, não é? Se cobra para pregar, se cobra para cantar. Tudo, em muitos lugares, a mensagem gira em torno do preço, do avançar, os louvores. O evangelho, em muitos lugares, está centrado na figura humana. É isso que a gente tem observado isso. A gente canta colocando o homem como centro. A gente coloca o homem como um vencedor, que ele precisa vencer a todo custo. Ele precisa vencer para a direita, ele precisa vencer para a esquerda, ele precisa vencer para frente, ele precisa vencer para trás. E não se fala em amor, e não se fala em oração, e não se fala em acomodar-se às coisas humildes, não é? O evangelho hoje é um evangelho de se você não vence, você é um fracassado. No retrato e na experiência do evangelho hoje, se nós fôssemos avaliar e analisar a vida do apóstolo Paulo, ele seria um obreiro fracassado. Um homem que morre abandonado pelos seus amigos, um homem que é condenado à morte. Não é? O homem que está sentindo frio, não tinha sequer um agasalho nos seus dias finais. Não é? Porque o retrato de um obreiro de sucesso hoje é um obreiro até que às vezes precisa de andar com segurança. Não é? Porque uma comitiva o acompanha. Isso que a gente está vendo de evangelho hoje, em muitos lugares. Eu não sei que evangelho que se pratica, se esse evangelho hoje que se pratica tem a ver com o que a gente acabou de ler aqui. Quando ele diz, não ambicioneis coisas altas. A gente só quer o do bom e do melhor. A gente só escuta que a gente precisa vencer o melhor dessa terra, desfrutar do melhor dessa terra. Eu sei, na Bíblia existe homens em situações de prosperidade, mas pegaram isso aí e colocaram como uma regra, colocaram em primeiro plano.
Em primeiro plano, no Evangelho precisa estar a salvação, a certeza da salvação, a busca da salvação, a aceitação de Cristo Jesus como seu Salvador, pregar e anunciar que os tempos são findos. Isso é a essência do Evangelho, não é? É seguir a palavra, é orar, é buscar amar. Tudo isso é a essência do Evangelho. Mas hoje a gente percebe, né, que o Evangelho está caminhando por um outro rumo. A gente hoje, eu costumo dizer, pratica uma igreja de segunda categoria. A gente pratica um evangelho de segunda categoria e fica querendo milagres de primeira categoria, de primeira grandeza. A gente não vê mais. Tanto é, chega-se ao ponto de dizer, por muitas pessoas, que isso foi lá no passado, na igreja primitiva, os milagres, os sinais. Eu sou pentecostal, eu acredito em milagres, mas hoje, infelizmente, o que nós estamos fazendo com o Evangelho, com a igreja, o que nós cantamos, o que nós pregamos, o que nós praticamos, é o oposto do que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos. A gente está se acomodando às coisas humildes, a gente está deixando as coisas altas em segundo plano, quando ele diz, não ambicioneis coisas altas. A gente está sendo unânime entre nós, é uma brigaiada. Né? Pessoas que vão para a mídia para ficar brigando um com o outro, pastores, líderes. Que evangelho é esse, gente? Um acusando o outro, citam até um nome um dos outros. Que unanimidade é essa? Né? E às vezes dentro do interior, né? No interior de muitas igrejas, uma brigaiada danada, uma confusão. Eu sei, eu faço, se não for eu, que isso? Isso não é um evangelho, isso não é evangelho. Pelo menos não é o que Paulo está falando aqui em sua carta. Ou será que a gente tem que pegar isso aqui e deixar de lado? Será que isso aqui não é para nós? Não serve para nós? Perseverar em orar, ser unânimes, não ambicionar coisas altas, acomodar-se aos humildes, não sermos sábios em nós mesmos, uma vaidade danada. Parece ilusão, né? Um evangelho que tem preço, a gente escuta falar de preço. Valores para se pregar, para cantar. Muita gente hoje está vivendo disso. O evangelho virou meio de vida, virou mercado. E o apóstolo fala, não ambicioneis coisas altas, acomodai-vos às humildes. Aí a gente quer ver milagres, a gente quer ver sinais, a gente quer ver evolução espiritual, de fato, maturidade espiritual. Muitas das igrejas estão cheias, mas infelizmente distante disso aqui. Essa é a realidade. Lamentavelmente, essa é a realidade de muitos lugares. Não podemos generalizar. Tem muita gente que de fato está buscando cumprir o que a palavra diz. Mesmo que a gente busque muito, nós não vamos conseguir. Mesmo que a gente lute muito, a gente não vai conseguir. Imagine deixando isso de lado, em segundo plano, nem se falando nisso, nem se ensinando isso. Se a gente ensinando, buscando, já não consegue. Então a igreja hoje precisa... O homem virou o centro. O homem tomou o lugar de Jesus na igreja. O homem é o centro. Tem pastores aí que são, né, semideuses. Que é isso? E a igreja se encarrega de fazer esses pastores semideuses. Parece que eu decido, minha igreja. A igreja deixou de ser do Senhor Jesus, deixou de ser do Senhor Jesus. A minha igreja, na minha igreja. Que isso? A igreja agora tem dono? E o apóstolo Paulo fala aqui. Então o apóstolo Paulo seria tido como um obreiro fracassado. Obreiro de sucesso é aquele que tem segurança, anda de carrão do ano, recebe um big do salário, um baita do salário. Não estou contra aqui quem receba, mas espera aí, gente, tudo tem uma dosagem. Não é? Quando ele fala, não, acomodai-vos aos humildes, acomodai-vos aos humildes. Quando ele fala, não ficar missionando coisas altas, não é? Quais as igrejas que se envolvem de fato na hospitalidade, no amor demonstrado? Quais as igrejas que estão fazendo isso, gente? O que é amor para esse pessoal? Então a gente precisa refletir. Amor traduzido. Quem está ajudando alguém aí? Ah, mas ajuda um pouquinho, mas é um orçamento milionário, tira aí 3% do orçamento e está falando que está ajudando. E o restante? Porque o evangelho virou mercado. O evangelho agora tem preço.
O Senhor Jesus está em segundo plano, esperando voltar ao primeiro plano, né? Mas será que vai? Com igreja com dono por aí? Dono? Proprietário? Aí, continuando, meus irmãos. Ele diz o seguinte, em 3 referências ele faz assim, no versículo 12, versículo 16, perdão, no versículo 9, no versículo 17 e no versículo 21. Vou terminar o vídeo de hoje. Faz 3 referências a não pagarmos o mal com o mal. No 9, no 17 e no 21. Será que a gente está fazendo isso? Isso é evangelho, gente. Isso é palavra. Então eu vou pegar essa parte aqui de Romanos e rasgar, arrancar, porque isso aqui é muito difícil de fazer. Não vamos nem falar nisso, né? Vamos pular essa parte, conforme muita gente diz. Pula essa parte, né? Não pagar o mal com o mal. Se alguém me faz o mal, se eu não gostei, eu não concordo. Não precisa nem não gostar, não concordar, já virou meu desafeto. Não gostei do que você falou, né? Eu rodo a baiana, peraí, arregaça a manga e peraí, comigo é assim, meu irmão. Isso é evangelho? Briga no serviço, briga em casa, briga na igreja, briga com todo mundo, arruma confusão aqui e acolá. Isso é evangelho? Ele diz, não pagueis a ninguém, torneis o mal, a ninguém torneis mal por mal. No 17. No versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E no 9 ele diz, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. A gente só vai conseguir fazer isso, meus irmãos, pessoal, orando. A gente só vai conseguir amar orando. A gente só vai voltar à prática da igreja primitiva orando. A gente só vai reconhecer que a gente está indo por um rumo que não tem nada a ver orando. A gente só vai deixar essa ideia de que a igreja é minha, de que eu venço, eu sou o cara, sou das galáxias, orando, Senhor, sendo humilde, reconhecer. Primeiro passo é ser humilde e reconhecer que a gente está no rumo, que não é o rumo, que não é o que a palavra diz. Não é? E ter a humildade de entender o que o apóstolo está falando aqui. Isso não é uma ilusão lá para a igreja de Roma, não. É para nós hoje. Igreja do Senhor Jesus hoje. Né? Amor ser não fingido. Né? É ser unânimes. Uma igreja, às vezes, com 30 pessoas, uma brigaiada danada. Que isso, gente? Que isso? Que evangelho é esse? Né? Minha igreja, né? Eu vou vencer. E tem hinos aí que a gente canta que é o homem, tudo é um homem. Você é o cara. Parece até lá o outro lá, né? O Roberto Carlos. Esse cara, né? Eu sou o cara. O centro da igreja é o Senhor Jesus. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é o lírio dos vales. Né? Ele é a rosa de Saron. Ele é o leão da tribo de Judá. Uma vez ele mesmo disse, antes que Abraão existisse, eu sou. O Senhor Jesus falou isso. Eu sou. Agora, a gente diz que eu é que sou. Eu é que mando. Eu que bato aqui na mesa. Eu que decido. A igreja é minha. Meus irmãos, me perdoem a palavra dura, mas é a realidade. E não é dureza minha, é dureza da palavra. Vamos ser unânimes? Vamos acomodar-se às coisas humildes? Vamos deixar de ficar ambicionando coisas das galáxias altas, né? Uma coisa está ligada à outra, né? Não ser sábios em nós mesmos? Não pagar o mal com o mal? Né? E tem gente aí que está conseguindo, hein, se aproximar disso. A gente pode achar que está um oba-oba que ninguém consegue, não. Tem muita gente aí que está lutando. Né? Não vamos achar que, porque eu não faço, fulano não faz, não tem ninguém fazendo. Vamos refletir. Que Deus nos abençoe. Na semana que vem eu vou voltar com outro texto, uma outra reflexão para nós. Hoje o que Deus colocou no meu coração foi isso. Então eu não posso me furtar, eu não posso fugir aquilo que Deus colocou no meu coração por meio dessa palavra maravilhosa, infalível e imutável. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, gente. Vamos pegar o rumo. Vamos ver de onde, conforme diz o texto em Apocalipse, né? Onde é que a gente começou a entrar por um rumo que não era o rumo e voltar lá onde é que nós não deveríamos nunca ter saído. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Um grande abraço, um beijo no coração. Deus abençoe.